Graça e paz, amados e amadas. Jesus abençoe grandemente sua vida. Você também que está em casa e nos acompanha através do online, que Deus seja abundante também na sua vida. A igreja está lindíssima. Acredito que é a igreja mais feminina desse país, viu? Vocês estão lindas demais. Nós estamos celebrando o mês da União Feminina. Nós temos aí o tema de 2023, que é a suficiência da mulher cristã. Nós temos a base bíblica e vocês estão a rigor. Você que está em casa e não pôde estar aqui, está perdendo não somente a beleza que as irmãs estão destacando aqui no culto, mas também a linda comunhão. Então, se você pode, esteja conosco, venha participar, venha adorar o Senhor, porque Deus se alegra quando o povo dele se reúne. Irmãos, abram suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 29, nós vamos começar, porque temos subtemas no mês da União Feminina, que é consagração, dependência e contentamento. Então, para hoje, nós vamos falar sobre consagração. Já está aí na tela para você acompanhar. Consagração. É muito importante, eu louvo a Deus por essa igreja, pela união feminina também, porque Deus tem tocado no coração das irmãs. E olha, é um tema muito desafiador. Quando eu recebi o tema e também o subtema, eu falei com Deus e disse: Senhor, me ajuda e me dá sabedoria para que o meu falar ele seja o mais simplificado possível, para que haja entendimento num assunto tão importante nos dias de hoje, concernente à consagração. E aí eu dividi ele em duas partes, esse subtema em duas partes, já que eu prego hoje, agora pela manhã e também pela noite, eu dividi em duas partes para facilitar a compreensão dos irmãos e principalmente das irmãs, porque a consagração faz parte desse processo de entendimento a respeito da suficiência da mulher cristã. Não somente a mulher, mas também o homem cristão. Então você já está com sua Bíblia aberta em Êxodo 29, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos pedir a direção do nosso Cristo. Pai santo e querido Deus, obrigado Jesus, mais uma vez te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, ela nos alimenta, ela nos conforta, nos dá ânimo, Senhor, direciona os nossos passos, e a gente sabe que o mundo ele tem um prato cheio, vistoso aos olhos, mas tudo não passa de lentilhas. E quando nós olhamos para a tua palavra, encontramos alimento sólido. Pai Santo, nos ajuda, nos auxilia, porque os dias são maus. O Senhor tem falado muito a respeito disso, através dos sinais que são dados, e precisamos estar atentos a tudo isso. Mas te agradecemos porque somos guardados pelo sangue de Jesus, e te pedimos, Senhor, para que nessa caminhada possamos agir da maneira que te apraz, dentro do teu propósito, consagrando a cada dia as nossas vidas ao Senhor. Então, Pai, nos dá entendimento nesse tema tão importante que nos auxilia nessa caminhada. Nós louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Quando adentramos aqui na igreja, o Senhor já estava nos esperando. De forma milagrosa, o Senhor também está nos lares daqueles que estão acompanhando através do online. Então isso é maravilhoso, é assustador, mas é maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus presente. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, fala conosco de maneira sobrenatural. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos e irmãs, vocês já estão com suas Bíblias abertas em Êxodo 29, 37. Nós vamos ler 37, 38 e 39. Eu quero dividir essa mensagem, vamos trabalhar pela manhã a consagração, o princípio de consagração no Velho Testamento, e à noite, se Deus quiser, o princípio de consagração no Novo Testamento. Então, em Êxodo 29, a partir do 37 é o nosso ponto de partida. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 29, a partir do 37. 7 dias espiarás o altar e o santificarás, para que seja santíssimo. E tudo o que tocar o altar, será o que, irmãos? Será santo. E isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde.
Pronto, o pastor falou de consagração, falou de oferta no altar e falou de consagrar e de ofertar um animal, tanto pela manhã quanto pela noite. E agora? Eu vou participar desse consagratório, eu vou participar dessa oferta de animal? Como ponto de partida eu trago isso aqui, porque a gente precisa entender o princípio de consagração. Falamos muito e já batemos muito nessa tecla a respeito do que é ser santo, do que é ser separado, e consagração é algo muito parecido, se aproxima demais da definição que Deus traz a respeito de santidade. Por exemplo, se você buscar no dicionário o que significa consagração, você vai encontrar o seguinte, na maior parte dos dicionários comuns, que consagração é um termo que significa dedicar algo ou alguém a um propósito sagrado ou especial. Então, notem que tem uma função específica, tem uma entrega de propósito, mas que envolve o sagrado e que envolve aquilo que é especial. Dentro da definição, você encontra também que geralmente envolve um ato de veneração, envolve também um ato de devoção e também um reconhecimento solene. Não é qualquer coisa, não é fazer de qualquer forma. Vai encontrar também que pode ser usado, a consagração pode ser usada em contextos religiosos, como quando se consagra um templo, ou em contextos mais gerais, como quando alguém se consagra, olha só, a uma causa ou um objetivo significativo. E a consagração implica em um nível elevado de compromisso e importância. Agora vocês percebem como eu orei dentro desse tema, para trazer de forma muito clara, para desafiar as irmãs, desafiar também os irmãos, e todo aquele que conhece a Jesus, que nos acompanha, a um profundo entendimento desse propósito específico chamado consagração. Nós entregamos nossas vidas a Jesus, muitas vezes entendemos o princípio de separação que envolve a santidade, mas a consagração é algo contínuo. E esse tema ele é muito importante, porque ele permeia todas as escrituras, toda a Sagrada Escritura, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Porque, irmãos, não é apenas dedicar algo a Deus, mas se dedicar a Deus. Mas se dedicar para quê? Para um propósito específico. Somos salvos e salvas pelo sangue de Jesus, mas na caminhada cristã perdemos o fator consagratório, porque vivemos uma vida que não condiz com o tema e com tudo aquilo que ele representa para aquele que conhece a Jesus. Destacando esse versículo em Êxodo no capítulo 29, vocês notaram aí que eles descrevem instruções específicas de Deus que foram dadas para a consagração do altar no tabernáculo, no Velho Testamento, como essa oferta diária de 2 cordeiros, que era oferecido um pela manhã e um pela tarde, ao longo de 7 dias consecutivos. E, irmãos e irmãs, isso fazia parte desse processo de tornar o altar santíssimo. Notaram aí no versículo? 7 dias espiarás o altar. E o farás o quê? Versículo 29. E o santificarás. Para quê? Como é que está aí na sua Bíblia? Êxodo 29, 37. Para que seja santíssimo. Então eu gosto quando a palavra de Deus traz dessa forma, porque isso aqui traz ênfase. Poderia dizer assim simplesmente, para que haja santidade, para que seja santo, mas esse ato consagratório era para que o santíssimo altar, ele fosse santificado e se tornasse santíssimo. E isso deve chamar a nossa atenção, porque isso simboliza a dedicação ao Senhor para um serviço sagrado. Nós estamos no século 21 e falar de consagração e daquilo que é sagrado é fora de moda. Porque as pessoas hoje, elas pensam assim, eu estou numa igreja, eu entreguei minha vida a Jesus e estar na igreja, ler a Bíblia, orar, fazer tudo isso, já cumpre o propósito. Não cumpre. Isso acaba se tornando ato religioso. E a religiosidade é um adversário crucial para a consagração. Tem uma diferença muito grande daquele que é religioso e daquele que é consagrado.
Lembra que certa vez o profeta Isaías, logo no primeiro e segundo capítulo, depois você pode ler, ele declara para o povo uma mensagem dura, dizendo que Deus estava farto das mãos de sangue do povo que se dizia ser seu, porque oferecia sacrifícios a Deus, e das reuniões solenes, dos cultos solenes. As pessoas estavam se ajuntando para adorar a Deus, mas no intuito religioso, não no propósito consagratório. E quando a gente olha para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, que é o foco nesse primeiro momento, o altar era consagrado para ser um lugar santo, onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Eu costumo dizer que toda vez que eu subo aqui para ministrar a palavra do Senhor, subir no altar, eu tenho que fazer na minha mente uma separação muito clara. É muito diferente, não é nada místico, eu estar aí sentado, adorando a Deus, prestando culto, do que estar aqui, mesmo o ambiente sendo o mesmo. Aqui é local de adoração, consagração e sacrifício. Guarde sacrifício, porque envolve todo o ato relacionado com prática no Velho Testamento, e à noite vamos falar um pouco a esse respeito. Vamos linkar essa palavrinha, o que acontecia no Velho e no Novo Testamento. Eu estando aqui no altar, eu tenho que entender que Deus está falando e que eu estou ministrando através do sacrifício vivo para que você possa compreender a verdade de Deus. Isso tem que me causar temor. Eu não posso subir no altar de qualquer forma. Eu não posso chegar na casa do Senhor para adorar Ele de qualquer forma, porque eu sou consagrado a Deus, você é consagrado e consagrada ao Senhor. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 20. Vamos entender mais informações a respeito de consagração ao Senhor e como isso mexe com a nossa forma de entender como é que Deus ele vislumbra esse ato tão importante na vida do seu servo e da sua serva. Levítico 20. Estamos no Velho Testamento. Se você tem dificuldade, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Levítico 20, a partir do versículo 7. Vamos ler 2 versículos importantes para esse momento. Levítico 20, versículos 7 e 8. Você tem? Diz assim a palavra do nosso Todo-Poderoso. A Bíblia declara o seguinte: portanto, como é que está aí na sua Bíblia? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, guardai, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso aqui é muito importante porque esses versículos, eles enfatizam santidade e obediência a Deus. Poderia o versículo estar simplesmente dizendo assim no versículo 7, portanto, santificai-vos, pois eu sou o Senhor. Mas vocês notaram como Deus faz questão de nos lembrar? Santificai-vos e sede santos. É o processo de consagração na caminhada, e isso nós entendemos como santidade. Então esses versículos, eles mostram a consagração a Deus no processo que envolve a obediência a Deus, única e exclusivamente a Ele. Porque, irmãos, os israelitas, eles eram chamados a se separar do mundo, a se separar da idolatria, para seguir os mandamentos de Deus. Eles estavam no mundo vivendo de qualquer forma, e Deus os chamou para a propriedade exclusiva dele. Mas Deus é tão maravilhoso que disse assim: olha, eu amo tanto o povo que eu escolhi, que não vou chamar para viver da mesma forma que eles viviam no mundo. Eu vou dar mandamentos, eu vou orientá-los para que eles possam viver bem, e isso para o meu agrado e para a minha glória, através da retidão, através da comunhão comigo. Se não fizerem isso, aí terão consequências, punições específicas. E claro que em outros versículos do próprio capítulo 20 de Levítico, você pode ler em casa, você vai ver que existem essas punições, essas ordenanças do Senhor, e quando se descumpre, há toda uma punição. A gente sabe e conhece nas Escrituras
que existiam pelo menos 12 tribos específicas que Deus tinha escolhido, das tribos de Israel. Mas tinha uma tribo específica que era consagrada ao serviço do Senhor. Quem lembra qual era a tribo? A tribo de Levi, que é onde vêm os levitas. Que muita gente diz assim, olha, é o momento, algumas igrejas eu até escuto na internet, eu vejo em alguns vídeos curtos, chamam o grupo de louvor e diz assim, agora é o momento consagratório, eu quero chamar os levitas para adorar a Deus. É uma forma equivocada de renomear essas pessoas, porque os levitas, eles são da tribo de Levi, concernente a Israel. E nós não somos Israel, nós somos o quê? Falamos no começo? Nós somos a igreja de Jesus Cristo, gentios convertidos, que somos a igreja de Jesus Cristo. Então, a gente sabe que tinha, dentre as 12 tribos, essa específica para o cunho consagratório, e eles tinham de viver essa separação para adorar o Senhor. Beleza, pastor, então onde é que eu me enquadro em tudo isso, já que a consagração que está sendo apresentada, ela envolve o povo de Israel e não a mim que sou igreja. É aí que entra o fator crucial de princípios que levamos por toda a vida. Independente de sermos cristãos, independente de sermos judeus, nós levamos esses princípios bíblicos para o resto das nossas vidas. E aí eu quero trazer um desses exemplos que nós aplicamos aos dias de hoje e que viveu, de certa forma, algo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que é o nosso irmão e servo de Jesus Cristo do Velho Testamento, Moisés. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo 3. Vamos passear pelas Escrituras. Êxodo, capítulo 3. E vamos entender o chamado consagratório desse servo do Senhor e como em pleno século 21 podemos trazer uma aplicação que resulta em mudança permanente na nossa caminhada. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Enquanto os irmãos estão abrindo, mando um abraço carinhoso ao nosso irmão Gidel, sempre nos acompanhando através do online. Que Deus abençoe grandemente o nosso irmão Gidel. Nossa irmã Elisângela não está conosco, mas já deixou aqui a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente. Nossa irmã Monique Malta foi para o Rio de Janeiro, está acompanhando também. Deus abençoe grandemente a vida da nossa querida Loura. Nossa irmã Dedé também está acompanhando, nossa irmã Jeane e todos aqueles que se fazem presente aí do online, que Deus abençoe. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha só, irmãos, é um texto conhecido de muitos, mas poucos não conhecem, e eu quero trazer aqui, a partir do versículo 1. Você tem aí? Diz assim a palavra do nosso Senhor, que é maravilhosa. Ora, Êxodo 3, a partir do versículo 1. Ora, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que era o quê? Sacerdote de Midian. Olhe como ele já era servo de um sacerdote. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e aqui eu já abro um parêntese muito importante. Lembra que eu falei como é que o Velho Testamento, ele se aplica nos dias de hoje, nas nossas vidas, principalmente no ato consagratório. Como é que está aí na sua versão bíblica a palavra anjo? Está com letra maiúscula? Então você já aprendeu que está falando de quem aí? Jesus. É o próprio Jesus Cristo. Não é qualquer anjo. Então a Bíblia fala que o anjo do Senhor, olha como isso é forte, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, ele apareceu a Moisés. A Bíblia fala que Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ele disse, vou me aproximar, a fim de ver essa grande visão. Olha que coragem, irmãos, olha que coisa. Vou me aproximar para ver o que é que está acontecendo. Por que que a sarça não está queimando? No versículo 4 diz, quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça e disse,
Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Olha, irmãos, as minhas pernas já teriam tremido, porque só o fato de ler esse chamado do próprio Jesus, o Deus no Velho Testamento também, chamando, eu não consigo imaginar. Essa é uma das coisas que, lendo as Escrituras, a minha mente não compreende. O som da voz de Deus. É muito para minha mente entender. Mas deve ter sido algo sublime. E a Bíblia diz que essa voz, ela chamou Moisés, porque ele estava se aproximando para observar, e Moisés disse, eis-me aqui. Prosseguiu Deus no versículo 5. Não te chegues para cá. Tire os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, olha o versículo 6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A Bíblia fala que imediatamente Moisés fez o que, irmãos? Cobriu o rosto. Por que ele fez isso? Ele temeu olhar para Deus. Isso aqui se aplica muito nas nossas vidas também, porque é um texto, é um momento muito crucial da história bíblica, onde Moisés, servo do Senhor, servo de um sacerdote, ele tem um encontro significativo com Deus na sarça ardente. E aqui eu trago alguns pontos importantes para a aplicação do Velho Testamento nos dias de hoje, para que possa haver consagração na vida das mulheres do Senhor e na vida também dos homens de Deus e daqueles que nos acompanham. Tem muitos elementos nesse contexto aqui que eu gosto e gostaria de destacar. O primeiro elemento importante é o chamado divino, que se aplica nos dias de hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Deus, ele continua, irmãos, chamando pessoas. Deus, ele continua convertendo pessoas. E aqui é muito importante porque não foi diferente na vida de Moisés. Ele chamou Moisés, mas não apenas chamou Moisés para ser filho ou filha, no caso, de uma forma abrangente, do Senhor. Chamou Moisés para um propósito específico. Deus, quando nos chama e nos mantém em vida nesse mundo que jaz no maligno, significa que eu tenho uma responsabilidade de me santificar, consagrando a minha caminhada dia após dia ao Senhor. E Moisés, com Moisés não foi diferente. Moisés recebe um chamado, a gente sabe, ele foi um grande líder, ele precisou do auxílio de Deus para um chamado específico que foi liderar o povo de Israel para fora do Egito. O povo que havia mais de 400 anos como escravo nas mãos de Faraó. Imagine que Deus chama um homem, consagra esse homem para esse objetivo específico. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa entender que o chamado divino é sempre visto como um ato de escolha soberana. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu a nós. Imagine se a gente parasse e pensasse assim, como a gente pensava e como eu pensava no passado. Realmente a minha vida está um bagaço, eu vou dar uma chance a Deus. Eu vou escolher servir a Deus, eu vou dar agora ouvidos a Deus. Eu pensava que era assim, irmãos, mas não é assim que funciona. É num ato soberano de misericórdia, Deus diz assim, ó, eu escolho você. Você, mulher do Senhor, faz parte de uma escolha soberana, de uma escolha tão maravilhosa, mas não foi chamada e não foi escolhida simplesmente para ser salva, ou para ser salvo você, homem de Deus. Você, mulher e homem do Senhor, você foi chamado, você foi escolhido para um propósito específico. E quando eu começo a entender esse propósito específico, a minha vida faz parte de um processo de consagração até o dia de Cristo. Porque se eu só busco conhecer ao Senhor porque eu sou filho e filha de Deus, sem um propósito específico, qual o sentido de viver nesse mundo sem propósito? Não existe isso para Deus. Deus nos chama, nos escolhe para um propósito específico e para isso a consagração ela é imprescindível. É por isso que Deus, ele chamou Moisés e esse chamado ele realizou na vida de Moisés e usou Moisés como um grande instrumento nas suas mãos. Você, mulher do Senhor, através do chamado de Deus,
de forma milagrosa, diferente de como foi na sarça ardente, mas algo muito específico, você foi chamada por Deus. Aí eu falei da sarça ardente e trouxe aqui para os amados irmãos, porque aqui também traz uma simbologia muito poderosa. E isso envolve a presença de Deus. A sarça é esse elemento poderoso da presença de Deus. Porque você leu comigo que ela estava queimando, mas algo interessante não acontecia. Que era o quê? Ela não se consumia. E isso, irmãos, representa a santidade e a transcendência de Deus. Como Deus, ele é maravilhoso, como a santidade dele é eterna, como a Bíblia descreve ele santo, santo, santo. Isso simboliza que quando Deus nos chama, precisamos entender e compreender aquele que nos chama, que é 3 vezes santo. E a sua santidade, ela não tem fim. Esse símbolo da sarça queimando, significa, queimando e não consumindo, significa a santidade eterna de Deus. E isso também simboliza que Deus está sempre presente e pode se revelar na sua vida de maneiras extraordinárias, que você não faz ideia. Às vezes buscamos coisas grandiosas, miraculosas de Deus, mas não percebemos essa manifestação nos atos mais simples do Senhor, no dia a dia, nas nossas vidas. A perda de um documento que você ora a Deus e de repente encontra, manifestação de Deus. O abrir os olhos, manifestação da graça soberana de Deus na sua vida. Poder se levantar da cama, estar numa igreja, manifestação permanente da graça de Deus na sua vida. Tudo isso é a presença de Deus estimulando a sua consagração diária. Mas uma outra questão acontece nesse contexto, que envolve a santidade do lugar. Então Deus, ele instrui a Moisés a fazer o quê? Que aquele lugar era santo. Moisés tinha que fazer o quê? Tire suas sandálias, tire os seus sapatos, porque o solo que você está pisando é santo, é terra santa, é terra consagrada, não é qualquer lugar. E isso chama a nossa atenção também para os dias de hoje. Porque, irmãos, isso destaca a reverência que se deve ser demonstrada na presença de Deus. Século 21, a reverência a Deus, a irreverência com relação a Deus é um fator crucial que impede a consagração. Se eu não consigo entender que eu preciso ser reverente ao Deus que eu sirvo, na igreja e fora dela, isso vai atrapalhar o meu conhecimento dele. Na quarta-feira a gente lembrou aqui a respeito de se conhecer a Deus e prosseguir conhecendo ao Senhor. Eu não posso continuar esse processo no conhecimento a Deus se eu não entendo que Ele é santo, se eu não entendo que a minha vida precisa ser consagrada, se eu não entendo que essa reverência acontece dentro e fora da igreja. Então Deus, ele se mostra aqui, através desse lugar santo, que Ele precisa que Ele merece ser adorado e que nós precisamos, de fato, reverenciar Ele, entendendo que as nossas vidas, onde quer que a gente esteja, vamos pisar em terra santa. Ah, mas o mundo jaz no maligno, mas somos a luz de Cristo, nós brilhamos nesse mundo, então precisamos ter essa reverência para com o nosso Deus, para que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver que somos separados do mundo, que onde nós estamos, no nosso lar, na igreja, deve haver reverência. Aí envolve um outro ponto maravilhoso dentro desse contexto. É Deus se revelando a Moisés como Deus de quem? Tem 3 representatividades aí. Não é qualquer Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu me lembro quando eu entrei no seminário, eu fiz o seminário Batista Regular da Bahia, e um amigo meu fez o Seminário Teológico do Nordeste. Eram os 2 seminários de referência. E aí ele disse assim, no primeiro semestre, quando terminou o primeiro semestre, ele me procurou e disse assim, rapaz, eu aprendi um negócio que mexeu com a minha cabeça, nesse Seminário Teológico do Nordeste. Eu não sei se foi o professor, não sei se está lá mais ainda, não conheço o professor, mas ele apresentou um livro que me causou uma confusão quando entrou nesse texto, falando que Deus se revela para Moisés como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é como se fosse 3 deuses. 3 deuses? Sim, porque tem lá a referência bíblica no contexto do hebraico, no pronome que foi causado e foi criado ali, é algo que não se ensina muito, mas eram assim como se fosse 3 deuses. Eu falei, olha,
A Bíblia fala que é um Deus e 3 pessoas. É demais para a nossa mente, mas é diferente de ser 3 deuses. Aí seríamos politeístas. Pois é, isso causou um rebuliço na minha mente. Eu falei, olha, se você notar, a Bíblia está dizendo que ele é o mesmo Deus que foi para Abraão, ele é o mesmo Deus de Isaac e é o mesmo Deus de Jacó. É o Deus verdadeiro que se manifesta na sarça ardente. A Bíblia o define como o anjo do Senhor, a manifestação de Jesus no Velho Testamento como o único Deus. Não são 3 deuses. E por que isso é importante, irmãos? Para não trazer nenhuma confusão. Porque se eu quero me consagrar a Deus, entendendo que o Velho Testamento se aplica na minha vida, eu preciso conhecer a identidade do meu Deus. Não basta conhecer Deus apenas de ouvir. Eu sei quem é o prefeito de Salvador, mas eu não o conheço. Eu não sei o número da sua identidade, o seu CPF, eu não sei. Eu não sei o que ele faz em oculto, não me interessa também. Mas de ouvir, eu sei quem é o prefeito. O Deus que se revela para Abraão, Isaac e Jacó e se revelou para Moisés, ele trouxe aqui a identidade, porque se ele estava chamando Moisés para um momento de consagração, ele tinha que revelar essa identidade, irmãos. E isso é importante porque forneceu a Moisés uma base sólida para acreditar e seguir em frente no seu chamado. O Deus que você conhece e você está oferecendo a sua vida como sacrifício vivo em consagração a Ele, você precisa saber das entrelinhas, o seu RG e o seu CPF. Por isso que a Bíblia fala em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, intimidade com Deus, profundidade através da oração, através das Escrituras, e isso facilita no processo de consagração. Você se entrega para Deus sem reservas. Muita gente desiste da caminhada porque diz assim, entreguei minha vida a Deus no passado, mas estou pensando em desistir, está difícil a caminhada. É porque não conheceu Deus na sua essência. Porque quando conhecemos a Deus, a identidade divina, nós servimos a Ele. Deus disse, Moisés, não tenha medo não. O Deus que está falando com você é o mesmo Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenha medo de consagrar sua vida a mim não, Moisés. E a reação de Moisés a isso, irmãos, ele responde ao chamado de Deus consagratório com humildade e temor. E a prova é que quando Deus dá ordem para ele, ele foi lá na inocência, eu quero ver porque que a sarça não se consome, eu vou lá de qualquer forma, foi de sandália, de sapato. Deus disse, calma, nem se aproxime, nem chegue perto. Deus deu a orientação, Deus falou com ele, e a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele cobre o seu rosto. E essa reação, nos dias de hoje, para uma aplicação prática, demonstra a compreensão da grandeza de Deus. Quando entendemos quem Deus é, consagramos nossas vidas a Ele, a gente age com reverência, com temor e tremor. Esse contexto de Êxodo, no capítulo 3, marca o início da jornada de Moisés, como um grande líder que ele foi. Não viu a terra prometida. Deus falou com ele, mesmo tendo sido chamado, mas ele não cumpriu as ordens de Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. Mas foi um grande servo do Senhor, consagrado a Deus, e humilde diante da presença de Deus. Essa passagem, ela desempenha um papel muito importante no processo de consagração, porque fortalece a nossa fé, nos faz entender que a Bíblia como um todo é o manual de Deus para as nossas vidas. Eu separei outros textos, você, se tiver com caneta, você que está nos acompanhando, pode depois ler em casa. Por exemplo, Êxodo 29, se você ler em casa, Êxodo 29, os primeiros 9 versículos, você vai ver a consagração do sacerdote Arão. Isso vai te ajudar no processo consagratório. Êxodo 29, de 1 a 9. Você vai entender também em 2º livro das Crônicas, você pode tomar nota, 2º Crônicas, capítulo 7, os 10 primeiros versículos. 2º Crônicas 7, de 1 a 10. Você vai ver a dedicação e a consagração do templo de Salomão. Saímos do tabernáculo para ir para o templo. A consagração que foi feita no templo de Salomão em 2º Crônicas, capítulo 7, os primeiros 10 versículos. Eu separo esses 2 momentos
para facilitar no processo, para você entender que a consagração, ela foi crucial no Velho Testamento e ela é crucial também no Novo Testamento. Nós veremos como o Novo Testamento, ele é importante nas nossas vidas. Como foi que algumas pessoas, elas manifestaram essa atitude de se consagrar a Deus, e como o nosso Cristo, no momento mais difícil, talvez, no momento mais difícil da sua vida, ele se consagrou ao Senhor, ao seu Pai, através de uma oração maravilhosa. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por essa palavra que nos fortalece, Senhor. Uma palavra poderosa que nos faz entender o princípio da consagração. Significa, Senhor, que eu não posso mais viver de qualquer forma. Significa, Senhor, que se eu fui chamado, se fomos chamados, precisamos responder a esse chamado com temor, tremor, para que isso nos desperte o desejo de conhecer a identidade profunda do Senhor e possamos viver uma vida de consagração a Ti. O mês está só começando, Senhor. Teremos um banquete espiritual através da Tua palavra, pois precisamos nos fortalecer dessa caminhada. E para isso contamos com Teu apoio e a Tua ajuda. Abençoa, Senhor, grandemente as Tuas servas, mulheres compradas com Teu sangue, para que nessa caminhada, nessa jornada, elas possam desempenhar esse papel consagratório com alegria. Nós oramos a Ti, Senhor, no Teu maravilhoso nome. Amém e amém.